Tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste sábado, neste dia 2 de agosto de 2025, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos usa para trazer uma palavra esclarecedora para todos nós. E hoje nós vamos ver 1 Samuel capítulo 28, dos versículos 1 em diante. Será que verdadeiramente Saul, depois que Samuel tinha morrido, será que Saul falou verdadeiramente com Samuel? Ou aquilo ali foi um espírito de engano, quando ele consulta aquela médium, aquela pitonisa em Endor? Então nós vamos ver nesta passagem se Saul falou verdadeiramente com Samuel, quando ele pediu para que fizesse subir a Samuel, ou se aquele ali foi um espírito de engano, uma vez que em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 está escrito, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ou seja, ele se faz passar por anjo de luz. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 também está escrito, como ao homem e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, vamos ver 1 Samuel capítulo 28, versículos 1 em diante. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e seus exércitos à peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi, sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques. Davi tinha se refugiado pela perseguição de Saul. Davi estava lá com o rei dos filisteus, com Aques. Então disse Davi a Aques, assim saberás o que farás o teu servo, disse Aques a Davi. Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado e sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul tinha desterrado, ou seja, destruído os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul e todo Israel se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, olha só, o medo, o temor, o que faz com uma pessoa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Irmãos, se nós estamos na presença do Senhor, as circunstâncias vêm. Algumas situações vêm, podem causar até um certo espanto. Mas nós não devemos temer, nós devemos manter o nosso coração firmes nas promessas do Senhor. Porque se Ele prometeu e se nós estamos andando na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, o nosso Deus é fiel e justo para cumprir todas as promessas. Mas o que tinha acontecido? Samuel ainda estava vivo, Deus mandou Saul destruir totalmente os amalequitas. Samuel mandou Saul destruir totalmente os amalequitas, por ordem de Deus, mas Saul poupou o rei de Amaleque e poupou o melhor do gado dos amalequitas como pretexto de oferecer sacrifícios ao Senhor. Saul ele não obedeceu totalmente as ordenanças de Deus, por isso Deus o rejeitou. Aí, e vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito seu coração. Por quê? Porque ele já sabia que Deus não estaria com ele naquela peleja, porque ele desobedeceu a Deus. E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Olha só, Deus não respondeu a Saul, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus tinha parado de responder a Saul pela desobediência dele. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tem um espírito de feiticeira. Olha só, olha o absurdo que Saul cometeu. Além de não estar ouvindo a Deus, ao invés de buscar mais e mais e mais pela misericórdia de Deus, não. Ainda pendeu para o outro lado, foi buscar uma mulher que tinha espírito de feiticeira, estes que ele anteriormente tinha destruído da terra de Israel. Então disse Saul aos seus criados, buscar uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar, e a adivinhação, como nós vemos em Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, 17 e 18.
a jovem adivinhadora. E aconteceu que indo nós à oração no seu encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Ou seja, o adivinhar não é de Deus. E aconteceu que indo nós à oração no seu uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 e 18. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Na mesma hora saiu. Portanto, eles foram buscar e falaram com Saul: eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, vestiu outras vestes e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeiro e me faças subir a quem eu te disser. Ou seja, quando é de Deus, vem do alto. Quando é do diabo, vem de baixo para cima. Faça subir. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Jesus tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele tinha ido ao inferno. Mas ele foi aos céus, porque ele era Deus. Ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo no inferno, tomou as chaves da morte do inferno das mãos do diabo, pregou aquelas almas que estavam aprisionadas, que não tiveram a oportunidade de lhe conhecer, de ouvir a palavra, pregou para elas, deu a elas a oportunidade de salvação. Ele subiu acima de todos os céus. Mas o Saul, ele pediu à feiticeira que fizesse subir a quem ele dissesse, ou seja, se estava lá embaixo, porque estava nas trevas. Não era Samuel. Certamente que não era Samuel. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que fez Saul, que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor que nenhum mal te sobrevirá por isto. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? A quem te farei subir? É uma feiticeira, ela tem pacto com o diabo. Quem ela ia fazer subir? Qual espírito ela ia invocar nas trevas? E ele disse: faça-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Como uma mulher, uma feiticeira, ia ver algum espírito do bem, ela via aquilo com a qual ela lidava, demônios. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo Deus que sobe da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo. Um homem ancião está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me incomodas, me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Portanto, certamente ele não era o profeta Samuel, porque como nós já vimos em Hebreus 9, 27, como ao homem está ordenado, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ali era um espírito, o Satanás, ele se faz passar por anjo de luz, ele se transfigura, ele tem o poder
de se transfigurar, de se fazer passar por outras pessoas. Por isso quem consulta, quem vai a estes lugares buscar consultas, esteja certo que está sendo enganado, que às vezes a pessoa, porque o meu parente apareceu para mim. Não é o seu parente está descansando no Senhor. Aquilo ali é um espírito que se faz passar pelo seu parente. Portanto, ali não era o profeta Samuel. Era um espírito de engano. Era um enganador. Portanto, que fica esta palavra. E oremos, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra exortadora que o Senhor tem trazido a todos nós. Portanto, vos damos graças por mais este dia em sua presença e vos pedimos neste momento. Continua a nos guardar a nossa casa, a família, a parentela, todas as pessoas pelas quais oramos, intercedemos, que o Senhor coloque e colocará debaixo da nossa autoridade espiritual, ministerial. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Guarda a nossa saúde física, espiritual, em nome de Jesus. Entregamos o nosso final de semana, o nosso sábado, todo o nosso final de semana em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Obrigado, Senhor.